Agora são 8h49, retomamos o contato? É isso, com o professor Alan Kurrar, que é professor de marketing da ESPM. Mais cedo a gente falava aqui a respeito das grifes de luxo, que estão perdendo clientes, e o professor está aqui conosco mais uma vez. Pronunciei certo, né, professor Alan Kurrar? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Estão me ouvindo agora? Sim, vem. Muito bem. Ufa. Bom dia, audiência. Pronunciou certo. Obrigado, Nonato. Agradeço a apresentação. Tá certo. Professor, o que está ocorrendo aí com as grifes de luxo, hein? Por que é que estão perdendo aí os seus clientes? Bem, Nonato, temos aqui exatamente uma ocasião da geração Z, né, que são nascidos entre 1997 e 2009. O início da geração Z, quem está nascido em 97, vamos chamar assim, já está com seus 28 anos de idade, já está no mercado de trabalho, já tem uma condição financeira, e a gente não pode esquecer que tem dois fatores interessantes aqui no meio desse caminho. Um deles é o grande mercado consumidor de luxo, que explodiu o luxo, foi o mercado chinês, lá no começo do século XXI, no começo dos anos 2000, e tivemos a pandemia lá em 2020, onde ficamos todos aqui em casa, né? Ficamos resguardados em casa. A pandemia trouxe alguns fatores, passamos todos por isso, não vamos elencar um a um. Mas um deles é relevante e importante, né? Uma reorganização e ressignificação do que a gente entende, do que é valoroso para nós. Isso pegou muito forte na geração Z. A geração Z, que ficou presa em casa com seus 20 e poucos anos, né, colocando essa faixa superior da geração Z já em trabalho, começou a olhar para os símbolos de significados e status sociais de maneira secundária e começou a dar preferência de colocar o seu dinheiro para itens que são mais valorosos para nosso prazer e satisfação. Então, vamos viajar mais, vamos comer melhor, vamos praticar mais esportes, vamos utilizar da comodidade e conveniência como forma de ressignificar e entender o que nós perdemos ao longo de 2 anos, né, resguardados em casa ao longo de 2020 e 2021. Isso bateu muito forte na geração Z. Então, dessa forma, na China, onde o lockdown foi bem travado, né, assim como aqui no Brasil, muito respeitado, reorganizamos nosso pensamento e nossas preferências. Isso para a geração Z foi fundamental, ainda mais nessa virada, né, dos 20 e poucos anos de idade, uma fase que a gente é tão boa, tão legal da vida, tão vigorosa, a gente reorganiza e damos prioridade a estar junto com os amigos, estar junto com as pessoas, com a família, e ter momentos de satisfação e prazer, e não necessariamente colocar nosso dinheiro para itens de reconhecimento e significados sociais. Pois é, aí eu acho que esses 50 milhões de consumidores, não sei se necessariamente todos pertencem à geração Z, mas o senhor consegue ver que talvez eles tenham inspirado também outras faixas etárias, outras gerações a também seguirem pelo mesmo caminho. E ouvindo o senhor falar, me parece algo bom para a economia. É bom? É melhor ou é pior, por exemplo, você gastar esse dinheiro com outras atividades que não só marcas de luxo? A princípio, faz sentido, é favorável à economia, Michele, porque, vamos dizer, o dinheiro de uma pessoa disposta a desembolsar para o item de luxo, e aqui, óbvio, longe de criticar as escolhas individuais de onde cada um utiliza o seu dinheiro, mas em vez de colocar aqui um item, né, despender um alto valor por um item único de luxo, vamos simbolizar como bolsa, legal? Só para dizer, esse mesmo dinheiro ele vai sendo colocado em diferentes setores. Então, um final de semana na praia, por exemplo, passar férias em algum outro local. Então, um dinheiro, em vez de ser direcionado para uma única empresa, uma única indústria, ele acaba sendo redistribuído para diferentes empresas. Quanto mais empresas esse dinheiro está circulando, mais empregos estão sendo gerados. E mais empregos são gerados, melhor salários são pagos, e essas pessoas que fazem parte de mais empresas também colocam seu dinheiro na economia. A economia cresce muito pela velocidade que o dinheiro troca de mãos, vezes a quantidade de pessoas que estão tendo esse dinheiro trocar de mãos. Então, quanto mais setores, o mesmo dinheiro que sai do bolso de uma única pessoa entra para diferentes setores, maior a quantidade de dinheiro circulando no mercado entre diferentes empresas e diferentes pessoas. Isso é favorável para a economia, sem dúvida alguma. Agora, professor, e para o lado dessas companhias que têm essas marcas luxuosas e que vendem muito, notadamente para principalmente artistas, né, que acabam tendo muito sucesso com essas marcas mais famosas.
elas deverão se reinventar? O que é que dá para a gente imaginar em relação até ao marketing delas daqui para frente, à medida em que a gente tem essa geração buscando outras alternativas e não apenas gastar o dinheiro com marcas de luxo? Do ponto de vista das companhias, é uma reinvenção que terão que ter? Bem, Nonato, com certeza uma empresa que perde faturamento, que seja um restaurante de bairro, né, eu gosto de usar exemplos do nosso dia a dia, ela precisa reavaliar e verificar o que está acontecendo no entorno. Tem dois fatores que envolvem numa perda de vendas. Uma concorrência que está trabalhando melhor que você, então a sua reinvenção é você com você mesmo. Isso, a princípio, como gestão de empresas é mais fácil, porque você tem elementos e variáveis que você consegue controlar. E outra que é mais complexa, a mudança do perfil médio de comportamento e preferência do consumidor. Isso a gente não muda. Isso compete a cada empresa se adaptar a essas preferências dos consumidores. Então, ser melhor que a concorrência é um trabalho de gestão, tá? Da porta para dentro de casa. Legal. Agora, quando você tem um grande grupo de pessoas mudando suas preferências, a empresa tem dois caminhos. Ou, de fato, entende e fecha a porta o quanto antes, é duro falar isso, né? É desconfortável falar isso, quanto antes para reduzir o seu prejuízo ao longo do tempo, no futuro, assume que a perspectiva futura é ruim, ou realmente precisa reorganizar todos os seus recursos, suas atividades e reapresentar para esse grande grupo de pessoas. Isso é difícil, porque a gente tem que olhar o futuro e determinar o comportamento médio de um grande grupo de pessoas, de uma geração, como a gente está falando da geração Z, por exemplo, demanda muita pesquisa e perspectivas, com um grau alto de insegurança. Então vamos pegar o exemplo clássico que a gente tem aqui, né? Até os anos 80 a gente tinha, né, fazia parte das redações, as máquinas de escrever. Elas foram substituídas por equipamentos mais modernos que fazem a mesma função, que são os computadores, por exemplo. O que uma empresa que faz máquina de escrever pode fazer? O que a gente olha para o passado não tem uma solução óbvia. Uma Olivetti, que já foi uma das grandes vendedoras de máquina de escrever, fechou, ponto. Falando em luxo, nesse sentido, ainda mais no setor de moda, ela pode se reorganizar, recolocar, abrindo extensões de linha. Mas mesmo assim vai ficar estranho, Nonato e Michele, porque alguém que um dia foi um ícone do luxo, uma referência, se apresentar com marcas, vamos dizer, de mais acessibilidade, até para atender o maior grupo de pessoas que não está disposta a colocar um preço, um valor tão alto do seu bolso em relação ao único item, descaracteriza qual é a sua origem, né? O que está aquilo no manifesto, na missão, visão e valores da empresa. Então, causa estranhamento. É igual uma churrascaria do dia para a noite fechar as portas como churrascaria, se tornar um restaurante vegano, ou um fast food e começar a falar que agora sim é um restaurante saudável. Então, a sua proposta, o seu entendimento como marca e origem, fica muito complicado você mudar a sua personalidade de forma rápida, no sentido de empresa, estamos falando de semanas, meses, né, poucos anos. Então, esses são os dois caminhos. Se reorganiza, se reclassifica que demora, ou de fato fecha as portas o quanto antes para reduzir os prejuízos futuros. Tá certo. Professor Alan Kurhar, professor de marketing da ESPM, muito obrigado, viu, por atender aqui o jornalismo da Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Agradeço a atenção, Nonato, Michele, audiência, um ótimo dia para todos vocês. Obrigado.